Boa noite para todos. Deus os abençoe. Que a bênção do Pai Onipotente seja com sua igreja. Que os olhos do Deus vivo que estão postos essa noite, especialmente neste lugar, glórias a nosso Deus, pela companhia de seu povo, pela promessa à sua igreja, pelo amor à nossa irmã Maria Luísa, nossa mestra, e por ele hoje vamos expressar a Deus este gozo que todos sentimos, porque nós vivemos no meio de alegria, paz, gozo, alegria, glórias a nosso Deus. E hoje Deus está cumprindo uma promessa. E assim vamos nos dirigir a Ele e pedir o seu respaldo. E que essa reunião, assim como Ele anunciou, seja de grande bênção. Oremos ao que todo pode. Senhor da glória, Pai amado, Pai celestial, que maravilhoso é meditar no que estamos falando. Que maravilhoso é saber que também, Senhor, Tu estás pronto a escutar e que por esse amor tão grande que Tu nos tens, Senhor, Te pedimos essa noite, no sagrado nome do Seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que Tu, Senhor, desça, que Tu, Senhor Deus, se manifeste, que Teu poder nos envolva, que Teu Santo Espírito nos possua, nos tome, nos enche, nos sature, que seja uma bênção para nossas almas. Por isso, Senhor Altíssimo, com conhecimento de causa, entendendo e sabendo que Tu se manifesta, que Tu estás aqui, te pedimos, Senhor, Teu respaldo, te pedimos, Senhor, Tua misericórdia, que Tu se agrade dessa reunião, que Tu preparastes essa reunião. Tu é dono de tudo, Senhor. Todo o movimento do homem, de toda alegria. Abençoa a Tua igreja em todo o mundo. Abençoa a Sua obra gloriosa. Abençoa a nossa irmã Maria Luísa. Abençoa Seu povo todo, Senhor Altíssimo. E que seja um gozo permanente essa reunião, para a glória e louvor do Seu nome. E tudo te pedimos, Senhor. E tudo te expressamos, ó Pai amado. Em nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado e bendito seja por sempre o nome de nosso Deus. Glórias ao Senhor. Vamos a cantar com alegria ao nosso Rei, cantar coros, e cantemos o coro número 101. Não a nós, ó Senhor, cantemos ao Rei, cantemos ao Criador. E glórias ao nosso Deus. Chegou o momento dessa promessa tão desejada, tão esperada, que recebamos com todo o nosso amor, com esse amor em nossos corações, essa gratidão à nossa mestra, a nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Les deixo agora com ela. Deus abençoe a todos grandemente. Muito boa noite, irmãos e irmãs, o Senhor os abençoe. Bom dia, boa tarde para
muitos dos que vão ver o vídeo aí por estes países distantes, pelo horário. Que meu Deus abençoe a todos. Que o Senhor dê chuvas de bênçãos a todo aquele que o segue, a seus crentes, a seus seguidores, a quem o Senhor ama tanto. Uma saudação com muito carinho para todos vocês aqui essa noite também, para os irmãos que vão ver o vídeo. Uma saudação para todos. Que Deus os abençoe grandemente. E que as perguntas de hoje e as respostas sejam de edificação espiritual para todos. Deus abençoe. E podem sentar-se e vamos aproveitar o tempo ao máximo. Vamos ler os Salmos 80. Porque recordem que estamos nos estudos bíblicos, estamos lendo todos os Salmos para meditar em doutrina, para aprender a louvar ao Senhor, aprender muitas palavras, muitas frases de memória, para dizer-lhe a nosso Deus, todas as vezes que nós colocamos-nos na presença de Deus para orar. Nós, às vezes, ficamos sem repertório, ficamos sem palavras. E como nós temos, pois é bom copiá-las aqui dos Salmos. Todos os Salmos são palavras de louvores para Deus. E daí nós aprendemos também para glorificar ao Senhor. Os Salmos são inspirações divinas, são profecias que o Senhor deu na época do rei Davi, aos cantores que haviam no templo naquela época. Eles lhes tomavam o Espírito Santo e começavam a cantar e a louvar a Deus e a profetizar. Entre esses, pois, os Salmos são os que temos como prova. E aí encontramos todas as palavras de louvores para nosso Deus. Encontramos como também o Senhor Jesus Cristo era o porta-voz entre o homem e Deus, ou entre o ser humano e Deus. Ele se interpunha para pedir a Deus misericórdia por todos nós. E agradecemos ao nosso Deus por existir, porque Deus vive, porque Deus se manifesta, porque Deus fala hoje, porque Deus cumpre todas as promessas. E essas promessas que o Senhor fez a Abraão, a Isaac, a Jacó e a todos eles, Deus fez-lhes promessas maravilhosas, e isso é o que hoje se está vivendo. A igreja do Senhor é uma amostra dessa promessa cumprida, quando dizia a Abraão que ele seria pai de muitas nações pela fé que Abraão teve em Deus, por ter crido em Deus e ter-lhe obedecido. Essa é a fé. Então, Deus fez-lhe essa promessa maravilhosa. E nós estamos hoje aqui desfrutando de todas essas bênçãos. E estou maravilhada também com a forma como Deus tem permitido que nesse tempo em que estamos vivendo, tem permitido o Senhor que a tecnologia avance e que já as nações e todas as pessoas que vivem em qualquer lugar do mundo tenham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, tenham a oportunidade também de cantar ao Senhor. Isso é algo maravilhoso, que nós nunca o tivemos em consideração, nunca pensamos nem imaginamos que as coisas aconteceriam dessa maneira. E assim é como hoje muitas pessoas são evangelizadas através das redes sociais, através da internet. Muitas pessoas vão receber a palavra do Senhor. E assim, pois, veremos cumpridas também a ordem que o Senhor Jesus Cristo deu a seus apóstolos quando disse-lhes: ide por todo mundo e pregai. Mas o Senhor não quis dizer aos seus discípulos o que ia acontecer por estes tempos, porque seguramente teriam dito: não, o Senhor está falando loucuras. Mas hoje, realmente, que o mundo será evangelizado dessa maneira, através das redes, através da internet, o mundo será evangelizado. E todos já, ninguém terá essa justificativa diante de Deus de dizer: a mim ninguém me pregou, ninguém me falou de Deus, ninguém me ensinou.
porque está aí a palavra de Deus, sua manifestação, estão todos os testemunhos e tudo aquilo que nós podemos fazer ao nosso alcance humano, pois Deus o estará prosperando e Deus estará respaldando tudo. Portanto, que o trabalho que nós temos no presente, no futuro, as futuras gerações têm muito trabalho para seguir evangelizando ao mundo, falando ao mundo que Deus existe, porque é muito triste em muitos lugares onde não se menciona a palavra Deus, não. Eles não conhecem a Deus, não ouviram de Deus, mas o bonito é que quando o Espírito Santo falou a essas pessoas que nunca tinham lhes ensinado que Deus existia, e o Espírito Santo lhes fala, o formoso é como essas pessoas se convencem, creem, diz sim, verdadeiramente existe um ser supremo, um ser superior. Obrigada, esse é nosso Deus poderoso, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Esse é o Deus que nós seguimos. Glória a nosso Rei. E vamos ler os Salmos 80. E diz assim, os Salmos 80 diz, ó pastor de Israel, escuta. Tu que conduzes a José como a um rebanho. Tu que estás assentado entre os querubins, resplandece. O Senhor aqui está contando-nos a nós, os humanos, dizendo que ele habita entre querubins. Mas se o Senhor somente o tivesse dito através do Espírito Santo, que habita entre os querubins, e não nos dissesse como são os querubins, pois nós, cada um, nossa imaginação, começa, pois, a pensar e a dizer, bom, o que será um querubim? O que será? Como será o querubim? Mas Deus, sabendo que ao homem, ao ser humano, teria que dar-lhe todas as coisas explícitas, o Senhor ordenou a Moisés que, quando elaborasse o templo, quando construísse o templo do Senhor, o tabernáculo, que no lugar santíssimo, entre outros utensílios, entre todas as coisas que havia do lugar santíssimo, e disse-lhe que fizesse 2 querubins de ouro e que pusesse um de cada lado, onde junto à arca, porque na arca era onde Deus iria se manifestar, e que fizesse esses 2 querubins, e assim o fez Moisés, porque era Deus para ensinar as pessoas depois que ele habita em meio dos querubins. Assim como diz aqui os Salmos, está assentado entre os querubins, resplandece. As pessoas de repente perguntam, e isso não é idolatria? O Senhor nunca disse que tinham que adorar esses querubins que ordenou a Moisés, senão simplesmente que os colocasse aí. Era uma ordem e tinha que obedecer, mas não disse honrem-os. Porque mais na lei encontramos quando o Senhor também dizia a Moisés, ensine ao povo que de mim não vão fazer nenhuma figura, nem de humanos, nem de aves, nem de répteis, nem do que está acima no céu, nem abaixo na terra, não faça de mim nenhuma figura. Porque Deus é um Deus em espírito. Entretanto, o Senhor, para que nós compreendêssemos sua glória, diz, pastoreias, como esse pastor divino, como esse pastor que está ali cuidando e pastoreando as ovelhas. No lugar do mundo onde tem ovelhas, as pessoas compreenderão mais o que é um pastor de ovelhas. Tem outros lugares do mundo que não tem ovelhas. Então as pessoas não vê, mas agora com a tecnologia, pois acessam a internet e vejam o que é isso de um pastor de ovelhas. E diz que assim é o nosso Deus conosco, como este pastor que está pastoreando o seu povo, seus crentes, e que todos nós somos ovelhas de seu prado. E diz, Senhor, tu estás entre querubins, porque é que Deus realmente está em sua glória, em seu resplendor, em sua magnitude, em sua grandeza, ali é onde ele habita. E diz no verso número 2, desperta teu poder diante de Efraim, de Benjamim e de Manassés. Quando dizia, vem salvar-nos, vemos aqui o remanescente falando-lhe e suplicando ao Senhor que os salvasse, porque o povo antigo estava sendo perseguido pelas outras nações, estavam morrendo, estavam sofrendo, e eles pediam ao Senhor, isso é uma profecia,
Deus sabia o que o povo sentia, o que iam viver, o que iam experimentar. Deus sabia o que ia acontecer no futuro. E por isso ele falava, o Espírito Santo falava pela boca de todos estes cantores. Aqui teremos disse que era o grupo de Asaf, os cantores que estavam ali profetizando todas essas maravilhas. E no verso 3 diz, ó Deus, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Portanto, que é o remanescente por meio do qual veio Cristo e nós viemos também. Glória a nosso Deus. Senhor Deus dos exércitos, até quando mostrarás tua indignação contra a oração de teu povo? Fisicamente, o Senhor tinha se irado com o povo e já não os escutava. 5. E lhes deste de comer pão de lágrimas e para beber lágrimas em abundância. E nos puseste por opróbrio a nossos vizinhos, e nossos inimigos zombam de nós. O remanescente falando, porque o remanescente diz isto ao Senhor, nos puseste por opróbrio a nossos vizinhos, as nações vizinhas. Nossos inimigos zombam. Por quê? Porque Deus tinha dito que o povo de Israel era seu povo único, escolhido, singular. Um povo especial ao qual Deus abençoaria. E que Deus, pois, não se preocuparia pelas demais nações. E como eles, no físico, no material, aquele povo físico, falharam a Deus, Deus permitiu que as nações vizinhas viessem a atacá-los, a destruí-los, a prejudicá-los. E por isso o remanescente estava ali, no meio daquele povo que estava ali com eles, mas os remanescentes, pois, também estavam pecando, porque todos estavam pecando, todos estavam falhando a Deus. E eles falavam e diziam, Senhor, veja que as pessoas zombam de nós, porque já não somos teu povo escolhido. Assim a nós hoje também pode nos acontecer igual. Nós dizemos que somos a igreja do Senhor, que somos os crentes do Senhor, seus filhos. Mas se algum de nós falhamos a Deus, começamos de novo a viver em pecado e ser constantes neste pecado, então Deus nos entrega na mão de nosso inimigo, o diabo. E o diabo vem e faz contra nós muitos males. E depois dizemos, Senhor, o que dirão as pessoas? E dirão, e vão me criticar? Que se eu sou filho de Deus, que porque estou sofrendo esta calamidade, ou essa doença, ou este acidente, porque me vem males, porque vivo na absoluta pobreza, então eles zombarão de mim, depois que eu lhes disse que eu estava em uma igreja onde Deus fala e onde Deus faz feliz as pessoas. O que dirão, então? Mas assim nos acontecerá se nós recaímos, se nós não somos firmes e seguimos até o final no caminho do Senhor, vivendo em santidade. Então, diremos o mesmo que disse aqui o remanescente. Zombam de nós. No verso 7 diz, ó Deus dos exércitos, restaura-nos. Faz resplandecer teu rosto e seremos salvos. Fizeste vir uma videira do Egito. Aqui começa a sensibilizar o coração de Deus. Este remanescente começa a sensibilizar. Diz-lhe, Senhor, fizeste vir uma videira do Egito, referindo-se a Moisés com o povo de Israel quando viviam no Egito e que tiveram que sair dali, ainda que Faraó não queria que eles saíssem, e Deus os tirou dali dessa escravidão em que vivia. 430 anos viveram escravo no Egito. Então diz aqui, fizeste vir uma videira do Egito, lançaste as nações e a plantaste, limpaste o solo. Diz que eles, depois, quando saíram do Egito, tiveram que lutar com muitos reis que tinha na região, tanto no deserto como em diferentes lugares tinham cidades e eram governadas por reis. E Deus dava ordem a Moisés para lutar contra eles, para tomar possessão da terra. E por isso diz que ele, o Senhor, limpou o solo
para que eles pudessem assentar-se e pudessem seguir seu caminho, porque iam para a terra de Canaã. Portanto, que este remanescente disse a Deus: limpaste o solo diante dela, dessa videira que saiu do Egito, e fizeste fixar suas raízes e encheu a terra. Os montes foram cobertos. Os montes são os reis dos povos das nações daquele tempo. Os montes foram cobertos com sua sombra e com seus sarmentos, os cedros de Deus. Estendeu seus ramos até o mar e até o rio seus renovos, referindo-se ao crescimento do povo numeroso em pessoas. Verso 12, porque deste brecha em suas cercas e avidimam todos os que passam pelo caminho. Está dizendo o Senhor, porque a este povo, a esta teu povo, tua igreja, a este Sião, a esta Jerusalém, a este remanescente, Senhor, porque vêm os de fora, os estrangeiros, a desfrutar das bênçãos que tu nos destes. E agora nós não podemos desfrutar, senão que eles são os que desfrutam de tudo o que somos, de tudo o que temos, porque nos saqueiam, porque nos matam, porque nos perseguem, matando a espada, e porque vêm doenças também como pestilências. Então somos o bobo da corte das nações. Isso era o que, em outras palavras, este remanescente sempre dizia a nosso Deus, para que ele tivesse misericórdia deles. Entretanto, segue, diz, porque, diz, e adestrói o javali, diz que esta vinha, que esta videira que Deus fez sair do Egito, estavam desfrutando outros. No verso 13 diz, e adestrói o javali, e o animal do campo também a devora, falando a maneira de figuras, a maneira de metáforas, a forma como o povo sofria as consequências do seu pecado, as consequências de sua dureza de coração, de sua desobediência, e sofriam porque Deus os entregara na mão dos estrangeiros para que os maltratasse. Aqui vemos a oração, vemos o clamor ao nosso Deus. Seguimos lendo o verso 14. Ó Deus dos exércitos, volta agora. Olha do céu e vê e visita esta videira, referindo-se ao povo de Israel, especialmente a Jerusalém. E protege-a, é a planta que plantou a tua destra, e o renovo que para ti afirmaste. Acenderam-lhe fogo e a deceparam. Aqui se vê que já tinham destruído a Jerusalém. Se vê que neste verso já havia incendiado a cidade, o templo que Salomão tinha construído para Deus, já tudo era ruínas. E por isso diz, acenderam-lhe fogo, a vinha, tua videira que tiraste do Egito, está dizendo este remanescente ao Senhor. Diz que tua mão esteja, no verso 17, sobre o varão de tua destra, sobre o filho do homem que para ti reafirmaste. Assim não nos afastaremos mais de ti, e nos darás vida, e invocaremos teu nome. Ó Senhor, Deus dos exércitos, restaura-nos, faz resplandecer teu rosto, e seremos salvos. E isso se cumpriu. Quem fez isso? O Pai ouviu essa oração, realmente a ouviu, porque depois enviou ao Senhor Jesus Cristo para restaurar o que se havia perdido, o que tinha desaparecido, o que tinha quebrado, o restaurou. O Senhor fez resplandecer seu rosto com a presença do Senhor Jesus Cristo na terra e diz, seremos salvos. Porque o Senhor Jesus disse sim, os que creiam em mim, os que tenham fé, os que me sigam, os que sejam fiéis até a morte, esses serão salvos. Glória a nosso Deus. Então, que formosura aqui desta oração, desta profecia e desta maneira como Deus ouve e também cumpriu, teve misericórdia, ouviu a oração do remanescente, porque o Senhor logo veio com a restauração. Nós desfrutamos e gozamos no dia de hoje do nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei de Reis, o Senhor de Senhores,
Portanto, que a honra e a glória é para nosso Deus. E assim, pois, alegres e felizes, porque Deus está conosco, porque Deus nos ouve, porque Deus nos fala, nos faz promessas, nos fala, nos cumpre. Eu tenho testemunhos, mas como são testemunhos pessoais, por isso me abstenho. Vou contar um pouquinho de meu testemunho, considerando que vão me ver no mundo, considerando que vão me ouvir em todo o mundo. Por aí dizem nas redes sociais que 128 países estão ouvindo a música dos hinos e os coros. Glória ao Senhor. Mas eu me recordo que faz como uns 45 anos, mais ou menos, o Espírito Santo me dizia, por sua voz, muitas pessoas vão se converter e muitos chegarão à igreja. Por ouvir sua voz. E eu disse ao Senhor, se eu não sou cantora profissional? E eu comecei a cantar, me recordo que desde os 4 anos comecei a cantar toda a música que eu ouvia no rádio. De tudo que eu ouvia no rádio, eu memorizava e eu cantava. Isso sim, em voz alta. Gritava cantando. Mas eu nunca fui cantora profissional, eu nunca fiz aula de canto. Mas quando eu cheguei à igreja, quando eu conheci a igreja do Senhor, eu amei cantar os hinos, os coros. E eu todos os memorizei, e memorizei muitos coros, porque naquela época eu tinha uma boa memória. Eu ouvi um coro pela primeira vez e já eu memorizava a música, a melodia e a letra. E eu cantava muito ao Senhor. E é assim como logo já comecei a preparar-me, a aprender a ler a partitura, a entender o pentagrama, porque tinha que cantar a Deus. Comecei a ter aulas de acordeon, foi o primeiro, e assim me dediquei a essas coisas com todo o meu coração para Deus. E era quando o Senhor me dizia que com minha voz, pois muitas pessoas chegariam à igreja e se converteriam. E eu ouvi os primeiros testemunhos como aos 5 ou 10 anos dessa profecia, que eu viajei a Panamá, e as irmãs me diziam, sabe por que eu estou aqui na igreja, nessa igreja? Porque eu era vizinha do lugar onde vocês se congregavam, pois os irmãos do Panamá se congregavam e cantavam os coros, os hinos. Dizia, eu ouvia isso, e eu gostei muito, e por isso eu estou aqui na igreja. Muitas pessoas me diziam isso, eu estou aqui na igreja por ouvir os coros, os hinos. Por ouvir isso foi que eu cheguei. E pensei, cumpriu-se o que o Senhor me disse? O que Ele me prometeu? Cumpriu-se. Mas agora eu digo, está se cumprindo ainda? Ainda está se cumprindo porque é, para mim, gratificante saber que em 128 países estão ouvindo os coros e os hinos. E eu sei que isso é uma maneira de evangelizar também, porque muitas pessoas, como Deus disse, se converteria, e eu sei que assim é, que vão se converter. Por isso digo a tecnologia, isso é, esses avanços, usando-a bem, é para bem, porque tudo tem que sabê-lo usar, dar bom uso e usá-lo para Deus, não usá-lo para o mal, senão para o bem. Tudo Deus tem permitido para que sua palavra seja pregada em todo o mundo e a forma como muitas pessoas, estou segura que muitas pessoas vão ouvir os hinos, vão querer ir à igreja, porque a mensagem que traz os hinos é algo muito formoso, muito bonito. São palavras evangelizadoras que se canta e assim como Deus disse que muitos se converteriam, assim será. Dou a honra e a glória ao nosso Deus por essas coisas e sinto-me orgulhosa de ter conhecido a este Deus verdadeiro. Sinto-me orgulhosa de ter chegado a este lugar, onde Deus se manifesta,
onde Deus nos fala, promete e Ele cumpre. Glória ao Senhor. Bem, irmãos, vamos iniciar agora sim com o nosso estudo bíblico, com as perguntas. Em frente, irmão. Boa noite, irmã Maria Luísa. Que o Senhor abençoe. Minha pergunta está em Lucas 12, nos versos 47 e 48. Posso ler, irmã? Sim. Aquele servo que, conhecendo a vontade de seu senhor, não se preparou, nem fez conforme a sua vontade, receberá muitos açoites. Mas aquele que, sem conhecer a vontade de seu senhor, fez coisas dignas de açoites, receberá poucos. Porque todo aquele a quem foi dado muito, muito lhe será exigido, e ao que muito lhe foi confiado, mais lhe será pedido. Irmã, a minha pergunta é a seguinte: nos caminhos de Deus, temos aprendido que são muito sérios, e por isso os versos aprendemos que quanto mais bênçãos, portas abertas e responsabilidades recebemos, mais Deus exigirá de nós. Pode nos dar conselhos e pautas para os irmãos que servem com os dons, aos que também aspiram a servir com os dons, os que colaboram nos serviços, nas traduções, no som, no púlpito, para nos assegurar para que não sejamos levianos com as responsabilidades que Deus nos dá? Bom, irmão, não precisa saber ou dizer qual o trabalho que se desempenha na igreja. O trabalho que se desempenha aqui na congregação é como um adorno, como um elemento, pois em nossa vida, o que conta, o importante, o que conta para Deus, é que no momento que nós ouvimos a palavra de Deus, nos falaram de Deus, do Evangelho, ministraram-nos a profecia, Deus de repente cumpriu muitas coisas da profecia, fez milagres do Senhor em nossas vidas, nos fez promessas, se cumpriram. E nós temos que ser fiéis a Deus. Trabalhando ou não trabalhando na congregação, ser fiel a Deus até a morte. Se na congregação me otorgam algo para fazer, pois está bem, bom, eu faço, porque posso fazê-lo, posso realizá-lo, porque tenho tempo. Muito bem, fico feliz, obrigada. Mas minha vida é ser fiel a Deus. Assim que se na congregação não me põe a fazer nada, senão que eu sou simplesmente ouvinte, crente, venho, me sento, canto, louvo ao Senhor, oro a Deus, glorifico o seu nome, e somente isso. Mas eu tenho que ser fiel a Deus. Fiel. O Senhor fala aqui muito da fidelidade, diz que o servo tem que ser fiel. E nós somos servos de Deus e temos que ser fiéis a Deus até a morte. Algumas pessoas, alguns irmãos me escrevem e me dizem: irmã, é que eu estou desanimado, eu estou triste, porque eu na igreja, pois, eu ajudava fazendo a introdução, eu ajudava fazendo isso, aquilo, o outro, e de repente, pois, já me disseram que não vou trabalhar mais, já não me puseram para fazer esse trabalho, esse ofício. Então, isso surgiu que em mim tenha desmaio, tenha desânimo, e tive até a vontade de não voltar à igreja. Então, eu lhe respondo, lhe digo: irmão, você não se converteu a Deus? Porque você vai à igreja é porque designaram-lhe um ofício, um trabalho na igreja. E agora, como já não lhe deixa fazer o trabalho, então você quer se retirar da igreja? Não se converteu a Deus. Tem que converter-se a Deus, tem que seguir e tem que buscar a Deus, trabalhando ou não trabalhando. Isso eu compreendi desde sempre, desde que começou minha vida nos caminhos de Deus. Eu comecei em igreja evangélica. Eu estive em igreja evangélica como mais ou menos 7 anos. E ali na igreja evangélica, a mim não me punha para fazer nada, porque não me submetia a certos regulamentos que eu não estava de acordo, doutrinais. Eu não estava de acordo, e como eu não estava de acordo, pois eu não fazia.
E ao não fazê-lo, então a mim não me consideravam. Não dava atenção a isso. Eu chegava para buscar a Deus, a glorificar a Deus, a louvar ao Senhor e nada mais. Não me interessava que passasse-me aqui adiante ou que me sentasse nos primeiros bancos, porque nessas igrejas se acostuma que os que sentam nos primeiros bancos são os principais, não é? Claro que aqui vejo irmãos que estão nos primeiros bancos porque tiveram que sentar aqui, porque de toda maneira tem que ocupar os primeiros bancos. Mas não é porque estão aqui em ascensão, aqui, não é? Subindo as pessoas. Não é que você se senta no primeiro banco é o máximo. O que se senta no último é o mínimo. Não. Isso não é assim. Isso, a vida espiritual não se mede fisicamente por onde você se senta na igreja, ou qual é o ofício que põe você a fazer. O testemunho sim tem um papel importante. O testemunho e a firmeza no Senhor. Isso sim conta. E eu me recordo que eu me sentava no último banco, e eu um dia tinha meu acordeon, porque eu era para aprender a tocar bem o acordeon, eu o trazia, gostem ou não gostem, e quando começavam a cantar, pois eu aí acompanhava com o acordeon. Mas não me preocupava porque não me punham na frente, mas era porque eu não aceitava umas doutrinas que ensinavam. E eu dizia, isso não está na Bíblia, eu não creio, não vou fazer, pois como você não faz, então não pode participar, não tem problema. Deus sabe que eu amo e eu venho é para adorá-lo, louvá-lo e seguir em frente. Ser firme no Senhor, ser fiel a Deus, fiéis a Deus. E assim que estes irmãos que me escreviam dizendo que queriam sair, eu disse, não, você não se converteu ao Senhor? Você vai à igreja somente porque lhe deram um trabalho na igreja? Não, isso você não olha essas coisas. Converta-se, siga o caminho de Deus, não se desanime e siga em frente. É isso. Seguimos em frente. Outra pergunta, irmão. Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe. Irmã Maria Luísa, muito obrigado por sua visita. Irmã Maria Luísa, minha pergunta é pessoal, mas ela está baseada em duas citações bíblicas. Em Jó, capítulo 2, versículo 9, temos um bom exemplo de fidelidade a Deus, quando a esposa de Jó insistiu que ele deixasse de crer em Deus, que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer. E o segundo caso está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5. Temos um outro caso onde Safira se deixou influenciar pela ideia de seu esposo de guardar parte da venda da propriedade. Ela como pessoa não tinha que seguir as ações do seu marido. Queria saber, irmã Maria Luísa, se nos pode ensinar de como desfrutar das bênçãos do matrimônio de uma forma sábia, que o Senhor nos dá muitas coisas e assim desfrutamos bênçãos que o Senhor nos concede, mas sem cair na idolatria da outra pessoa. Segundo eu tenho entendido, a idolatria é tudo aquilo que tira o primeiro lugar a Deus. E neste caso, o matrimônio é uma grande bênção. Mas imagino que devia existir uma sabedoria de poder dirigir. Então, pergunto à senhora irmã que ele possa nos dar uns passos e compartilhar conosco as experiências. Bem, entendo que o irmão diz que no casamento deve existir a busca pelo de Deus, pelos dois, pelo casal, não é pelos dois. E que se um falha, então o outro, o que acontece com a outra pessoa? Isso é normal. Em um casamento, às vezes os dois conhecem a palavra de Deus ao mesmo tempo juntos, e um se converte, o outro não se converte. Um faz a vontade de Deus, tenta fazer a vontade de Deus e agradá-lo. A outra pessoa não o faz. Mas Deus dá a recompensa individual, a cada homem ou a cada mulher. Aí não contam que sejam casados. O apóstolo Paulo ensina, dá umas orientações e faz umas indicações sobre esse assunto do casal ou casamento. Mas
Nós também temos entendido em tudo o que lemos na Bíblia que cada pessoa é individual e que cada pessoa Deus a julga, lhe cobra-lhe o que seja. Antigamente, os pais, quando as pessoas cometiam um pecado grave diante de Deus, e diz que o Senhor castigava os pais e lhes diz, e não castigava os pais, senão lhe diz, teus filhos ou teus netos vão receber o castigo do que tu fizestes. Aparentemente era algo como injusto, porque os pais praticavam o pecado e pagavam eram os netos ou os bisnetos. Isso acontecia na antiguidade. Logo nós, nos livros dos profetas, quando Deus fala para o futuro, quer dizer para o evangelho do Senhor, para o evangelho que estamos vivendo, já o Senhor falou pelos seus profetas, dizendo que no futuro, quando nós já estivéssemos desfrutando do Messias, do Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo, desse evangelho, desse plano de salvação, diz que já chegaria o tempo em que os filhos não teriam que pagar os pecados dos pais, nem tampouco os pais pagar os pecados dos filhos, senão cada um individualmente é responsável diante de Deus. E nos lares, no casamento, como cada um é responsável diante de Deus, somente tem que orar e pedir a Deus para que lhes dê compreensão, ora caso seu marido não tenha se convertido e ela tem problemas, pedir a Deus que ele ajude com seu esposo ou com seu marido, como dizem em outro país, e pedir a Deus que essa pessoa se converta, que essa pessoa mude. E se vice-versa, se é ela, ele busca a Deus e ela não. Então é o mesmo orar e pedir a Deus. Assim como se ora e pede a Deus pelos filhos, pelos pais, pelos familiares, pede a Deus, assim mesmo também entre esposos, entre casal. Cada um é responsável e Deus seguramente a um vai abençoar mais que ao outro, porque um busca mais a Deus que o outro. Então Deus dá a bênção ao que merece. Assim é como Deus trata os lares, os casamentos. Mas se há um casal que se amam, que se querem, e um deseja o melhor para o outro, então aferre-se à oração e peça a Deus para que os dois sejam um só coração, como Deus falou por lá a um casalzinho que estão na igreja, um casal de crentes, estão na igreja e o Senhor, através de revelação, lhes diz, vocês os dois são um só coração para Deus. Então, isso é o que tem que fazer, orar e pedir ao Senhor, pois se o casal se ama, se quer, então um quer o melhor para o outro e assim, então a oração é o que vale, porque Deus a cada um lhe paga conforme as suas obras. Seguimos em frente. Irmã Maria Luísa, bem-vinda à Igreja de Margate, obrigada por visitar-nos. Minha pergunta é a seguinte, irmã. Porque tem irmãos que estão faz tempo na igreja e continuam vendo outras doutrinas, outros teólogos ou pregadores, entre aspas, apesar de que veem a manifestação em nossa igreja e os dons espirituais, mas a desculpa é que é a mesma Bíblia que eles leem e que não tem nada mal. E veem a manifestação de Deus aqui e se deixam enganar. Então, gostaria de saber, irmã, como se pode corrigir os irmãos e se você pode... Bom, irmã, isso acontece. Conheço muitos. A muitos os conheço assim. Eu penso que isso é falta de conversão a Deus. As pessoas não se converteram a Deus de coração. As pessoas vêm à congregação porque gostam da profecia e amam que eles estejam profetizando para ver Deus o que eles diz. Eu vou para receber profecia, para ver o que Deus me diz para a semana seguinte, para o mês seguinte, para o ano seguinte, o que me diz do negócio, o que me diz se vou casar ou não vou casar, o que me diz se vou divorciar-me ou não, o que me diz se viajo ou não viajo. Então, se emocionam e, de repente, têm o de Deus em pouco e vão à congregação é para pedir profecia, mas nunca se converte a Deus. Isso acontece, isso é comum.
nós não podemos evitar essas coisas. Ensinamos que tem que converter-se a Deus e tem que ser sinceros com o Senhor e ser fiel a Deus também com essas coisas. Porque a isso se lhe chama também ser um infiel. Porque está ouvindo outras pessoas, outras gente, outras doutrinas que Deus não há imposto, que Deus não deu às pessoas. E as pessoas não valorizam, são duros de coração, são rebeldes, são insensatos. Não se converte a Deus porque não tem sinceridade neles, não tem essa preocupação de amar, de respeitar e valorizar ao Senhor. Não existe isso nas pessoas, em alguns. Isso acontece ao povo de Israel na antiguidade. Quantas coisas não lhes aconteceram? Por isso, porque nunca se converteram e eram rebeldes e insensatos, e Deus lhes dizia, duros de coração. Nós não olhemos estes maus exemplos. Conheço muitas pessoas assim, com o mesmo estilo que a irmã faz a pergunta. Mas eu sigo em frente. Sigo em frente e apenas observo o que acontece com eles. O que tem sido deles em sua vida? Estagnados? Na miséria? Na pobreza espiritual? Também até pobreza física? Em desilusões? Em tristezas, em amarguras, em problemas, em doenças? Assim é como um vê essas pessoas. Se na mesma congregação vêm pessoas que praticam a bruxaria e a feitiçaria, e vem à congregação porque amam a profecia, então vêm e continuam fazendo seu trabalho de bruxaria e feitiçaria ali em seus lugares. Deus vai se agradar dessas coisas? Deus não se agrada. Mas, tampouco, Deus vai tirá-los aqui da congregação. Deus espera, dá a oportunidade. E se a pessoa não se arrepende, pois chegará o dia do castigo. E os que amam a Deus e são fiéis e sinceros e seguem ao Senhor, seguem sua doutrina, estes são os que Deus vai abençoar. Então, nós não podemos fazer nada, mas se você é amigo, conhecido, próximo dessas pessoas que praticam isso, que fazem essas coisas, que vêm e que andam depois por lá em outros lugares, com outros pregadores, com outras doutrinas, por lá em suas reuniões. Você é amigo, é muito próximo dessa pessoa, fale com ela. Fale e diga-lhe, não faça isso. Você quer receber bênçãos de Deus? Afaste-se disso, porque Deus é zeloso. A Deus não lhe agrada que você não tenha convicção, que você não louve e não busque a Deus de coração. Já recebeu os dons? O outro vai dizer, não, eu não recebi os dons. É por isso, porque você não se pôs em dia com Deus, não está com o Senhor, não tem refletido, você não sabe para onde vai, não sabe o que está fazendo. Isso você deve ensinar-lhe a essas pessoas. Mas essas pessoas têm que você ter confiança com eles para ensinar-lhes essas coisas, porque, do contrário, você receberá melhor um desgosto ou um insulto ou raiva por parte das pessoas que vão dizer a você que porque tem que dizer essas coisas. Então, de acordo com a amizade ou a relação ou a confiança que há, então um ensina as pessoas. Ensina as pessoas o caminho da verdade e que se convertam. Que se convertam a Deus. Eu tenho um testemunho, algo similar, que aconteceu faz muitos anos. Tinha uma família que eles iam a uma igreja evangélica. E entre essa família, um membro da sua família, que era a filha dessas pessoas, estava conosco congregando-se. Nesse tempo, a igreja tinha poucos anos de ter começado. E os pais dessa jovem sempre estavam contra ela, porque ela não ia à igreja onde eles iam, senão que estava conosco. Assim que lhes faziam guerra, como se diz, faziam guerra a essa jovem.
Até que ela um dia disse: ai, para fazer a vontade de meus pais, vou com eles lá na reunião, ao culto lá da igreja onde eles se congregam. E ela se foi, diz que ninguém saiba, eu a ninguém vou contar, e que ninguém saiba, mas eu faço para que meus pais já não me atormente. E ela se foi para essa igreja. E ela, de repente, qualquer dia, em nossa congregação, como todas as noites fazíamos a oração, naquele tempo era como que eu era a única que profetizava, e eu todas as noites impunha mãos às pessoas, eram pouquinhas pessoas, pouquinhos crentes, por aí 20 ou 25, eram os que se congregavam nos louvores. Então eu todas as noites lhes impunha mãos e ministrava a profecia quase todos os dias. Bom, quando eu vi que essa jovem se escondeu, quando ela viu que eu estava impondo mãos, ela se escondeu como que fugiu. Mas, bom, eu não entendi o que seria, entretanto, eu fui de toda maneira, ela estava lá pregada no chão, e eu lhe impus, agachei-me também, lhe impus mãos e ministrei profecia. E disse-lhe o Espírito Santo: tu, porque vais ouvir a deuses alheios, porque os ouves, porque tens que ir a esses lugares, e porque tens que admirá-los, porque tu admirastes. A pessoa que estava aí à frente a admirastes, que falava muito bem, que pregava bem, porque fazes isso. Tu não deves fazer essas coisas. Logo ela disse que ela deu-lhe riso melhor por ver que um segredo que ela tinha, e Deus lhe descobre o segredo. E o que ela pensou do pregador que ouviu, Deus lhe disse. Porque depois, quando já termina tudo, ela me conta e diz: é verdade. Eu fui lá para a igreja onde vão meus pais e ouvi o pregador, e esse pregador fala tão bonito. Esse pregador, ele prega e fala e tudo. E eu disse: ai, tão bonito que fala esse pregador. Ai, como eu gostaria que em nossa igreja tivesse um pregador como ele. Ela pensou isso. E Deus, aí lhe disse que por que fazia isso? Que porque estava ouvindo a deuses alheios, que isso foi um ensinamento para mim também, deuses alheios. E que porque se punha a elogiá-lo, dizendo que sabia muito e que era um grande, o máximo. O Senhor lhe fez esse chamado de atenção. Com isso eu aprendi. Aprendi, e com isso me foi o suficiente para que, quando as pessoas perguntam a mim: será que é mal que eu vá por lá em outras religiões, estar ali no culto? Eu digo: é mal. Você não faça. Perde bênçãos de Deus. E o Senhor dizia: diz porque ouve a deuses alheios? É porque na Bíblia, nos Salmos, diz que nós todos somos deuses. Nós, os seres humanos, somos deuses. Deus nos disse que somos deuses. E aí dizia-lhe: porque ouves a deuses humanos, a deuses alheios, que eu não os pus, nem lhes ordenei. E dessa maneira aprendi. Eu tenho aprendido muita doutrina com a profecia. Com a profecia que eu tenho ministrado às pessoas, aprendo doutrina. Aprendo tantas coisas do dia a dia, de comum comportar-se, porque de acordo ao que o Espírito Santo fala às pessoas e lhes acontece, um aprende porque somos humanos e pode nos acontecer também o mesmo qualquer dia. Então, isso não é bom? A irmã pergunta, é que eu conheço pessoas que andam por lá, em outros lugares, dizendo que como é a mesma Bíblia, sim. Por exemplo, a igreja tradicional também lê a Bíblia. Também está a Bíblia, e é a mesma Bíblia. Então, é a mesma Bíblia, mas Deus não se manifesta em todos os corações. Deus não respalda a todos os lugares, congregações ou o que seja, ideais, igrejas, religiões. Deus não os está respaldando? Deus tira de seu lugar as pessoas sinceras e as reúne em um só lugar? E o Senhor falou claro no princípio. Ele disse
que ele ia tirar de todas essas congregações, ia tirar os que fossem sinceros, e os tiraria e os reuniria em um só lugar onde ele se manifeste. E nós aqui somos como um ninho de ave, onde estamos, onde Deus nos pôs e temos o calor de Deus. Temos o refúgio, a proteção dele, que ele nos guarda e nos protege. Se nós saímos daqui e vamos por lá em uma praia, lá está Deus conosco. Porque ele está no coração, na essência nossa, daqueles que amam a Deus. Então, o Senhor não a todos respalda, assim que essa Bíblia, sem o poder de Deus, sem a inspiração do Espírito Santo, não vale nada. Porque a maioria das pessoas leem esse livro como uma literatura, como um livro a mais, como uma historieta, como narrações, como os contos que aconteceram com as pessoas na antiguidade. Assim leem a Bíblia. Nós, quando lemos a Bíblia, o Espírito Santo está conosco imediatamente, iluminando-nos. Está dando-nos gozo, alegria no coração. Sentimos felicidade cada vez que lemos isso. Sentimos a presença de Deus em nós. Veja, porque isso é o diferente. Então, milhares de religiões, até os bruxos e os espíritas, eles leem a Bíblia. A mim me contaram que tem pessoas que foram lá e que têm a Bíblia, e que isso diz que lê a Bíblia, e que crê em Jesus, e que não, o sangue de Jesus. Assim, eles para enganar, porque o diabo, para enganar as pessoas, diz isso. Então, se o Senhor também, por aqui os apóstolos diz, os demônios também creem e tremem. Então, o que podemos esperar das pessoas do mundo? O que podemos esperar daqueles inconstantes, daquele de dobre ânimo, que não entendeu o caminho de Deus, não entendeu a palavra do Senhor, quando lhes fala, quando lhes promete, lhes cumpre, quando vem os milagres, não tem convicção? O que podemos esperar dessas pessoas? Somente que nós oremos por eles e lhes aconselhemos e os orientemos. Siga o caminho verdadeiro e deixe de ser emocional, porque as pessoas se emocionam tanto com as coisas do mundo, com o falatório das outras pessoas. Então, o poder de Deus é o mais importante. Nosso sinal é o poder de Deus. Qual é o efeito que faz em nossas vidas quando eu leio a Bíblia? Qual é esse efeito? Pois maravilhoso, grande, porque Deus está aí conosco. Deus está ali, o Espírito Santo está ali, Deus nos respalda. Isso é o diferente que há com o resto do mundo. Assim como quando alguns personagens de religiões perguntam, vocês como fazem vocês para ter tantas pessoas? Como fazem vocês para ter tantas igrejas em diferentes lugares do mundo? Como fazem? Como os dominam? Como? Como se eu tenho minha congregação e não os posso governar, não os posso dominar? Então, vocês como fazem? Eu digo sim, eu vou dar-lhes a fórmula. A fórmula é ser um sincero, reto, honesto diante de Deus. Sem ambições, zero cobiça, zero desonestidade. Essa é a fórmula secreta para que as pessoas não se submetam a nós. Submeta-se à palavra viva do Senhor. Estejam no lugar onde Deus os pôs. Seguimos a pergunta, sim, irmão? Boa noite, irmã. Que alegria tê-la essa noite aqui na igreja de Margate. O Senhor tinha me anunciado através de sonhos que teríamos uma reunião ou que nos conheceríamos na igreja de Margate. Vamos ler no livro de Números, capítulo 14, versículo 24. Sim, irmão, pode ler. 14, 24 de Números.
I will bring him into the land where he went, and his descendants shall inherit. Porém, meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que ele entrou e sua descendência a possuirá. And in Numbers 27:18, E em Números 27, 18, and the Lord said to Moses, take Joshua the son of Nun with you, a man in whom the Spirit, and lay your hands upon him. então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, varão no qual reside o Espírito, e põe sua mão sobre ele. So we see that the Spirit of the Lord was leading them, and they had wholly followed the Lord, and he was allowing them to enter into their works. Vemos como o Espírito do Senhor estava com eles e os estava apoiando em tudo em que se empenhava. Could you please expand upon those verses just a little bit? Thank you. E gostaria que esclarecesse esses versos, por favor. Quando Moisés disse que Caleb e Josué tinham espírito, não estava dizendo do Espírito de Deus, senão o positivismo que havia neles. Porque Moisés enviou 12 espias à terra de Canaã para verem como era a terra, porque lá era onde iam possuir. Mandou 12 espias. Entre esses 12, 10 disseram que não. Disseram a Moisés: não. Não devemos ir por lá porque as pessoas são gigantes. Lá vivem gigantes. Lá as pessoas são fortes. Nós parecíamos gafanhotos aos pés desses gigantes. É perigoso. Não podemos ir, não devemos ir. Vão nos engolir, vão nos matar, vão acabar conosco. Mas Caleb e Josué disse a Moisés: não, lá sim há gigantes. Lá as pessoas parecem fortes, mas Deus é mais poderoso. Deus, com seu poder, ele pode dominar a todos e dará a vitória. Então, eles tinham o positivismo que nós dizemos, com boas notícias, confiando em Deus, ressaltando que Deus é poderoso, mesmo fossem gigantes, pois que Deus a todos ia dominar, e que não se preocupassem. Então, Caleb e Josué, por isso o Senhor disse a Moisés, eles têm espírito, digamos, como eles têm espírito, foram positivos. Viram as coisas, ressaltaram a Deus, viram que realmente Deus é poder em meio das catástrofes, em meio de uma calamidade ou de um perigo grande. Deus é mais poderoso que isso. Então, a confiança que eles tiveram em Deus, essa confiança, essa fé que tiveram em Deus, isso foi o que o Senhor disse, que tinham espírito. Esse espírito de graça, de dizer bom, engrandece, reconhece que eu sou grande. Isso foi o que Deus viu neles. E por isso disse, tem espírito. É uma maneira de dizer, como Caleb e Josué tiveram fé, confiança, e viram que eu sou mais poderoso que todos esses gigantes. Então, a eles tem que premiá-los, e eles sim entrarão na terra prometida, e eles são os que vão te suceder. Disse a Moisés. Bem, mas não se tratava do Espírito de Deus, é outra coisa. Bom, obrigada, irmão. Sua pergunta? Sim, irmã. Irmã, boa noite. Tem uma pergunta, se me permite. Está em 2 de Samuel, capítulo 6, versos 6 e 7. 2 de Samuel 6, versos 6 e 7. Sim, senhora. Diz, quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu sua mão à arca de Deus e a susteve, porque os bois tropeçaram. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu ali, por aquela imprudência, e caiu ali morto junto à arca de Deus. Minha pergunta está no verso 7, onde diz, e Deus o feriu ali por aquela imprudência ou temeridade. Essa temeridade se define como um ato de imprudência.
Uzá pecou imprudentemente ao tocar a arca de Deus e seu castigo foi a morte. Hoje, os atos de imprudência pode-se catalogar como uma falta de respeito ao ordenado por Deus, como, por exemplo, ao ministério, ao próximo e, quem sabe, como consequências, perderíamos as bênçãos e estagnarmos na vida espiritual, irmã? Bem, aqui no verso 7, quando diz a ira do Senhor se acendeu contra Uzá por causa de ter, é que ia cair a arca. Sim, a arca, e diz que os bois tropeçaram, e ele foi e tocou a arca. Deus tinha dito, tinha ensinado que ninguém, nenhum ser humano podia tocar a arca do Senhor. A arca somente a podia tocar era o sumo sacerdote. E quando eles construíram o templo, o tabernáculo, para a arca teve muitas instruções de que certas pessoas eram as que podiam trasladar quando já eles mudavam para outro lugar. Os sacerdotes eram pessoas especiais que Deus nomeou para levar a arca, mas não podiam vê-la. Diz que tinham que cobri-la e caminhar para trás, para não ver a arca, porque era profanar, porque a arca era um lugar onde Deus havia destinado que ele ia se manifestar. Por isso é que aqui, quando os filisteus, creio que foram, levaram a arca, a roubaram, porque eles viram que Deus abençoava os israelitas e eles sabiam que por ter a arca era a bênção. Então os filisteus disseram, roubemos a arca e verás que Deus abençoa a nós. E a roubaram, mas acontece que tudo foi para a maldição deles, porque Deus os castigou duramente, os filisteus. E quando eles enviaram aos bois a estes, eram vacas ou eram bois? Aqui bois, dizem, os enviaram com a arca. E iam cair, então, esse personagem, Uzá, diz que ao tocar a arca para que não caísse, tentando fazer um bem, acontece que era mal, porque ele estava quebrantando o mandamento que Deus disse, ninguém toque a arca. E por isso Deus o castigou. Isso aconteceu dessa maneira. Hoje em dia, Deus, hoje no Evangelho do Senhor, Deus defende a seus filhos e suas filhas. Deus salvaguarda e defende a todo crente que é sincero com Deus. Todo crente que ama e busca a Deus, que é sincero, que somente Deus sabe quem é. Então, Deus o guarda, o protege e defende essa pessoa e faz respeitá-la. Então, Deus diz, tem que respeitá-los e respeitá-las. Aos meus filhos, aos que me seguem, só Deus sabe quem são. E também somente Deus é quem sabe quem é o que falta com respeito a essas pessoas. Então Deus as castiga. Isso sim, Deus castiga duramente. E as pessoas terminam, com um castigo na vida, com uma doença incurável ou com um acidente, o que seja, ou uma pobreza física. E não sabe o que foi que fez porque se esqueceu que tinha faltado com respeito a um filho de Deus ou a uma filha de Deus. Depois que Deus disse o que falta com respeito, então eu o castigarei. Isso acontece? Hoje em dia no Evangelho acontecem essas coisas. Por isso temos aprendido que nós temos que amar-nos uns com os outros, amar-nos, respeitar-nos, valorizar-nos. E como Deus sabe quem é quem, então é Ele quem faz a justiça. É Ele quem julga, dar, castigar ou o que seja a pessoa. Não é de nós que nos corresponda fazer essas coisas. Mas hoje em dia é o mesmo, Deus defende sua igreja, aos filhos, aos que Ele segue de verdade, Deus os abençoa, os guardará. Essa é a promessa do Senhor. Seguimos, irmão? Sim? Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe. Irmã Maria Luísa, bem-vinda à obra de Margate. Tem uma pergunta da Bíblia. Está no livro de Números 23, versículo 18. Sim, irmão. Posso ler, irmã? Sim. Números 23, 18. A palavra do Senhor diz assim: Então proferiu sua palavra e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. 19.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Irmã, o Senhor fez uma promessa a Abraão, o qual lhe disse que a terra que ele estava, o Senhor daria à sua descendência. E quando já o povo estava caminhando a tomar posse dessa herança que Deus havia prometido a Abraão, Balaque quis amaldiçoar, através desse falso profeta, ao povo de Israel. E essas foram as palavras que o falso profeta profetizou pela boca dele a Balaque. Minha pergunta é, irmã, hoje em dia nós chegamos à igreja e o Senhor nos faz as mesmas promessas materiais e também espirituais. Alguns entendem as promessas porque Deus também coloca as condições, e aí se entende as condições, e aí o Senhor cumpre essas promessas que nos faz. Promessas familiares, promessa dos filhos, promessa das esposas, dos esposos. Mas tem irmãos que, por causa de talvez de espíritos, de bruxarias, ou talvez por ignorância, não entendem e se vão da igreja. E logo assim, quando nós encontramos com eles e eles nos dizem: ah, me enganaram, me mentiram, porque talvez não entendeu ou talvez não compreenderam a profecia que o Senhor lhe falou. Então minha pergunta, irmã, como que podemos ensinar essas pessoas que falam dessa maneira? Ou talvez as pessoas recentes que querem alcançar e desejar essas bênçãos, porque Deus tem falado a mim e nunca me mentiu, porque tudo que Deus me prometeu eu tive que mudar para poder alcançar todas elas, e assim o Senhor me abençoou, conforme me falou, Ele cumpriu. Irmã, assim nos ensina. Obrigada. Irmã, Deus abençoe. Deus não é que tenha mentido a nós. Nesses assuntos da profecia, já nós temos aprendido que existem muitos espíritos maus enganosos, que o diabo é o inimigo da igreja, inimigo de Deus. E o diabo pôs com todos os seus espíritos, porque o diabo diz que se rebelou com seus milhares de anjos, seus seguidores, que são os demônios. Eles sempre vêm à congregação onde Deus se manifeste. Aí está o inimigo, o diabo também, farejando, observando, olhando a quem pode devorar, destruir, a quem pode fazer mal, a quem pode prejudicar. O diabo está aí metido? Não duvidemos que o diabo está esta noite aqui. Não duvidemos. Ouvindo tudo e olhando os corações das pessoas, as intenções, os pensamentos das pessoas, as ações das pessoas. O diabo está aí fiscalizando, olhando e tentando imitar a obra de Deus e enganando a muitas pessoas, sobretudo aos que não se converteram de verdade, as pessoas que não são firmes. Então, o diabo está aí metido, os espíritos maus. E esses espíritos maus são que às vezes faz falar uma pessoa, quando tem uma pessoa, mulher, homem ou mulher, que não tem sido sincero com Deus, que não se converteu a Deus, e diz que recebeu o Espírito Santo, diz que recebeu os dons, pois Deus dá o Espírito e dá os dons, é para que as pessoas se convertam a Deus, para que mudem de vida, mas essas pessoas não quiseram mudar, senão que seguem seus mesmos erros, em seus mesmos pecados. Acontece que já não é Deus o que vai falar por eles, senão que são os espíritos enganosos. Seguramente essas pessoas que se foram e que dizem ao irmão: me mentiram, me enganaram, por isso eu fui. Ao melhor, eram esses espíritos maus que usaram a algumas pessoas que não se converteram, e a eles mesmos, as pessoas que se retiraram, também os
Deus os provou, castigou-lhes desta maneira que eles falaram coisas mentirosas, porque eram obra do diabo, a obra dos espíritos enganosos. Isso acontece quando não há sinceridade diante de Deus, da parte do que está dizendo, que está profetizando, e da parte do que ouve. Porque Deus castiga também essas coisas quando Deus dá oportunidades e Deus fala com amor a muitas pessoas e as convida. Creia, confie, eu vou te abençoar, não penses coisas más, não se suicide, não penses em se matar, eu vou te abençoar. Não faça essas coisas indevidas. Eu vou te libertar, vou te mudar, disse Deus, porque em sua misericórdia o faz. Essa pessoa então fica e segue, mas se a pessoa não muda, não põe de sua parte, segue com suas más intenções, pois vem um espírito enganoso. Assim como vai muito bem, segue fazendo, diz-lhe o espírito enganoso. Então as pessoas depois se vão dizendo que lhe mentiram, ou que Deus mentiu. Não, Deus não mente jamais. Nós, os humanos, somos os que somos fracos, cometemos erros. Nós, os humanos, somos que de repente dizemos mentira, mas Deus não. Vejamos aqui neste de Balaque e de Balaão, que Deus usou um falso profeta para falar uma mensagem que era a palavra de Deus. Deus não quis usar o profeta de Deus, do povo de Israel, porque o Senhor disse, porque vou enviar um profeta do povo de Israel se ele não vai crer. Esse rei Balaque não vai crer. Então eu vou usar o mesmo profeta que ele tem e confia. Como ele confia em seu profeta, pois eu vou usá-lo para que fale as coisas como eu quero que faça. Então Deus é tão poderoso, usou este falso profeta Deus para abençoar o povo de Israel, para dar-lhe a vitória e para dizer-lhes, porque você vai amaldiçoar o que Deus já abençoou? Isso já não se pode? Deus não vai se arrepender? Ele disse que abençoaria a seu povo, pois o abençoará. Ele não vai se arrepender para não abençoá-lo? Portanto, que Deus usou a este personagem falso para fazer essas coisas? Hoje em dia, seguramente, em algum lugar do mundo, seguro que Deus vai usar de repente a um espírita ou um bruxo e vai usá-lo para dar uma mensagem a uma pessoa de bem, digamos, seguro que Deus vai usá-lo, porque isso tem me contado as pessoas. Umas pessoas chegaram à igreja e diz, nós chegamos aqui à igreja porque, bom, Deus nos trouxe. Mas eu vivi uma experiência porque eu ia nos bruxos, e eu ia, então, os bruxos não podiam solucionar, dar solução aos meus problemas. Eles diziam que não. Eles me diziam, não, você não venha, porque você é uma pessoa de Deus. Você será uma pessoa de Deus e Deus estará com você, assim que você já não venha aqui perder seu tempo e perca seu dinheiro. Dizia-lhe o bruxo, vai aí, você não venha mais. Eu não posso solucionar seus problemas. E diz que com o tempo essa pessoa encontrou com alguém que o convidou para a igreja e quando chegou à igreja Deus lhe falou. Falou-lhe dos seus problemas, falou o que tinha acontecido com o bruxo e falou dos seus problemas e disse-lhe, aqui te trouxe para abençoar-te. Então se vê que Deus usou aquelas pessoas para fazer essas coisas, mas não é a todos, não é que todas as vezes, para que Deus me fale, então vou ao bruxo. Não, nós já conhecemos a doutrina, sabemos que não tem que fazer essas coisas, nem ir a consultar a essas pessoas, nem menos tampouco praticar essas coisas. Porque tem pessoas que chegaram na igreja em sua vida, estavam praticando a bruxaria, praticando a feitiçaria, chegam à igreja e vêm com espíritos. Então, esses espíritos querem como que vir à igreja e dizer, é que eu tenho dom de profecia, que eu tenho revelação. Não é, não. O que tem é adivinhação, porque assim veio do mundo, então tem que ser libertado. Com a imposição de mãos, então saem esses espíritos e a pessoa fica libertada. Já não volta a exercer como antes. Ainda que alguns, como não se arrependem de verdade, querem como enganar os crentes, mas isso não é por muito tempo, porque Deus sempre os descobre e fazem que sejam evidentes para que chama-lhes a atenção e os ensina. Mas isso é o que acontece, que o diabo sempre quer estar imitando a obra de Deus. E ele quer envolver-se dentro da congregação para enganar aos inconstantes.
aos infiéis. É isso. Bom, que Deus nos guarda e nos proteja, porque o Senhor guardará a sua igreja, porque Ele o disse. Então, nós pedimos por nós mesmos. Sim, irmã. Bom, já a última pergunta. Boa noite, irmã, que Deus abençoe. Quero fazer uma pergunta da Bíblia, se você me permite. Bom, minha pergunta está em 2 de Reis, capítulo 2, os versículos 9, 23 e 24. Sim, 2 de Reis 2, 19 e 24. Sim, senhora. Sim. Então, posso ler, irmã? Sim, irmã. No 9 diz: havendo passado, Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça por ti antes que eu seja levado de ti. E disse Eliseu: rogo-te que venha sobre mim a porção dobrada de teu espírito. No 23, depois foi dali a Betel. E subindo pelo caminho, saíram os rapazes da cidade e zombavam dele, dizendo: sobe, calvo, sobe, calvo. Olhando ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. E saíram 2 ursos do monte e despedaçaram 42 deles. É isso. Minha pergunta, irmã, é: se você parece que Deus desagrada de Eliseu pela maneira a que usou o respaldo que Deus lhe permitiu, já que simplesmente poderia ter ignorado os rapazes, e se por mais respaldo que tem uma pessoa, amaldiçoar em nome do Senhor seja pecado ou uma falta de respeito para com Deus. Por último, irmã, se é correto ou válido que em uma oração eu peça a Deus a porção dobrada de uma pessoa que eu admiro muito, por seu caminho espiritual, como, por exemplo, a senhora. Que Deus abençoe a irmã. Obrigada, irmã. O de Eliseu. Não, Eliseu não cometeu uma imprudência nem uma falta quando amaldiçoou os rapazes. Porque na lei de Moisés se ensinava que a juventude tinha que respeitar e venerar aos anciãos. Tinham que venerá-los e respeitá-los, os jovens, aos anciãos. E na lei estava escrito que não podia ir zombar-se ou injuriar-se contra um ancião, porque imediatamente seria castigado por Deus. Por isso, Eliseu, tomando esse atributo que ele sabia, quis foi ensinar aos jovens que respeitasse. Pois Eliseu não disse que saiam os ursos e os destrua, não. Eliseu seguramente disse: pois que Deus castigue vocês, que Deus ponha sua mão contra vocês por não respeitar-me, porque não estão cumprindo a lei. A lei dizia que tem que respeitar ao ancião. E ele seguramente disse: Deus os castigará, vai castigá-los. Quando ele disse isso, digamos, quando proferiu essa maldição contra os jovens, pois suponho que também para Eliseu foi surpresa quando aparecem os ursos e despedaçam esses jovens. Então, isso estava escrito na lei e ele não cometeu aí nenhuma falta, nenhuma imprudência. Enquanto que nós, hoje, se alguém vai faltar-me com respeito e dizer-me coisas, sabendo de repente quem sou eu, me diz coisas, bom, então eu não lhe digo nada. Eu digo: pois o Senhor seja o que atue, que Deus seja o que proceda, que Deus seja o que me protege, o que me defende, Ele saberá como faz. Veja. Mas eu não vou vingar-me, porque isso já seria uma vingança, não é? De dizer à pessoa. Então, essa é a diferença. Naquele tempo, pela lei de Moisés, podia fazer as coisas, podia falar, podia proceder. Hoje no Evangelho, pois o Senhor já nos ensina: deixe que a vingança é de Deus, deixe que é Deus quem vai cobrar vingança e defende vocês. Então, essa é a grande diferença. O distinto. Por isso, Eliseu não pecou nisso e Deus não se irritou com Eliseu. E enquanto que diz que pedir a porção dobrada do Espírito, pois bom, nós podemos pedir a Deus tudo o que desejemos, o que queremos, pedimos a Deus. Agora falta saber que Deus nos conceda isso, não é? Sempre desejemos o melhor. Desejemos viver uma vida reta, viver uma vida justa. Viver até o dia da nossa morte, louvando a Deus, glorificando a Deus, servindo-o.
Desejemos isso com todo o nosso coração, que as bênçãos já saberá Deus que nos dará de bênção. Bom, a honra e a glória é para o nosso Deus. Obrigada. Vamos pôr-nos de pé. Vamos orar ao Senhor. E vamos orar pelas doenças. E pedindo a Deus com todo o coração. Bendito o Senhor. Louvado o teu nome, glorificado o teu nome. Agradecemos-te, Senhor. Obrigada pela oportunidade que tivemos esta noite de estar meditando em tua palavra, falando de ti, Senhor, falando de tua palavra, de tuas leis, de teus mandamentos, falando tantas coisas nas quais nós meditamos. Tem muitas coisas que não entendemos, mas de toda maneira nos deleitamos lendo a Bíblia e observando tua grandeza, teu poder, tua misericórdia, teu amor, a perícia da forma como tu fazes as coisas com os seres humanos, tuas estratégias e tuas misericórdias que tens conosco, os humanos, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nós admiramos teu poder, tua misericórdia, tuas promessas, o cumprimento delas. Tudo é grandioso, Senhor, em nossas vidas. E não entendemos muitas vezes o porquê, Senhor, tu tivestes misericórdia de olhar-nos, de escolher-nos, de trazer-nos a teu lugar, tendo tantas pessoas no mundo, tantos milhões, e nós somos privilegiados. Temos visto o teu poder, temos visto tua mão poderosa, temos visto os sinais, os milagres que fazes. Vemos, Senhor, tua existência. Existes. Tu és um Deus vivo de poder, tu falas. Obrigada, Senhor. Obrigada por essa misericórdia. Obrigada por manifestar-te no nosso meio. Te peço, meu Senhor, que nos ajudes a viver em santidade, a fazer tua vontade, a agradar-te, a cumprir teus mandamentos, a seguir-te até o final de nossos dias e glorificar-te e amar-te sempre, nas boas, nas más, em todos os momentos de nossa vida. Glorificar-te, honrar-te sempre, Senhor, ajuda-nos para que consigamos, Senhor, chegar a essa meta. Obrigada, Senhor, por tua misericórdia. Agora te peço, Pai meu, no nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te peço que estendas tua mão poderosa, que ponha tua mão poderosa sobre a cabeça de todos os seres, de todos aqueles que te clamam, que te buscam, que oram, que te pedem, meu Senhor, misericórdia, curas, liberação, que tu os guarde e os protege das maldições, que tu quebres os jugos da escravidão, as correntes, as ataduras, que destruas a obra do maligno e que tu des paz, alegria e felicidade a cada um, que tu des a bênção, que cada um de teus seguidores gozem da felicidade, tranquilidade, a paz, a liberdade, que tu te manifestes solucionando os problemas, tirando as dificuldades, os conflitos, as incompreensões nos lares, por exemplo. Que tu, Senhor, des muito amor, muita compreensão nos casais, aqueles que conheceram teus caminhos, porque o diabo é inimigo e tem se lançado contra muitos para destruí-los, mas tu é poder, amor, misericórdia, e tu abençoarás todos estes aspectos. Tu abençoarás em todo momento, em toda dificuldade, o ser daqueles que te seguem. Pai Santo, estendas tua mão. Abençoa a todos, meu Senhor. Liberta, cura, limpa cada um. Ouças nossas orações. Ouças nossos clamores. Te agradecemos, Pai Celestial. No nome glorioso de Jesus Cristo, teu Filho amado, te pedimos tudo. Amém.
A honra e a glória é para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar, de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Yo te amo, Señor, te quiero, Señor, con el corazón. A honra e a glória é para o nosso Deus. Muito obrigada, irmãos. Irmãs, o Senhor os abençoe. E lá todos vocês também. Um abraço muito forte. Que o Senhor lhes dê muitas bênçãos a todos e os console. Lhes dê muita felicidade, muita paz em suas vidas. Deus abençoe e até breve.